Oi, Olivelaine. É isso? Tudo bem, Maria? Tudo jóia? Oi, seu Nelson. Oi, Ali, tudo bom? Como que vocês estão hoje? Nessa nossa. Hoje é quinta-feira, né? Isso? Tô meio perdida nos dias da semana. Sei que é dia 14, quinta-feira. Glória a Deus por mais um dia. Oi, Rose, tudo bom? Eliette. Oi, Ana. Muito calor aí, Ana? Ontem uma amiga minha estava falando da seca que tá acontecendo em Portugal, muitas queimadas, né? E o dia mais quente do ano ontem, isso mesmo, Ana? Meu Deus, 46 graus ela falou que estava lá na região onde ela tá. Que Deus tenha misericórdia, né? Que hoje seja um dia diferente aí, um dia mais fresquinho. Nossa, tudo a gente precisa do equilíbrio, né? Em tudo, não pode nem estar quente demais, nem frio demais. A gente precisa do equilíbrio, não só no ambiente, mas também na nossa vida. A gente precisa buscar esse equilíbrio, buscar a justiça de Deus, que é o equilíbrio. Lembra que nós falamos bastante esses dias a respeito dessa balança do bem e do mal, do egoísmo, da generosidade vaidosa, né? E que o centro da balança, o equilíbrio dela é a justiça de Deus. E Jesus falou isso, buscar em primeiro lugar a justiça, né? O reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas que a gente precisa, elas são acrescentadas naturalmente. Né? É isso mesmo, Ana, ela estava me falando ontem desses incêndios, muito triste mesmo. Né? Que Deus abençoe. É período de seca, as queimadas acontecem, né? Voluntariamente, assim, naturalmente. Mas que Deus abençoe, que traga umidade, que traga chuva, né? Que as coisas se normalizem. Amém? Então vamos continuar nossa leitura de hoje e conhecer do Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer no dia de hoje, para nos alimentar no dia de hoje. E que Ele abra os nossos ouvidos mesmo, para que a gente aprenda e entenda a palavra de Deus. Jesus falava, né? Em verdade vos digo. Ele repetia, ouvi e entendei. Ele dava esses comandos para que os nossos sentidos se atentem para aquilo que é a palavra do Senhor, para que a gente consiga viver, porque a gente não consegue viver aquilo que a gente não entende, né? Então, que a gente entenda aquilo que Deus está nos chamando a conhecer no dia de hoje. E diz assim ali, eu não lembro se a gente parou, eu acho que foi no 17, né? A gente leu assim, no 16 ontem. Ponha as minhas palavras na tua boca, ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga Sião, tu és o meu povo. Né? Esse versículo lindo. E aqui no 17 diz assim: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste, né? Falando da justiça de Deus, daquilo que Deus operou ali no meio do povo, trazendo para eles situações difíceis para que houvesse quebrantamento no coração do povo, né? No 18, de todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou, de todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Deus falando que de tudo aquilo que eles passaram ali, Deus é que trouxe o consolo para a vida deles, né? Foi Deus que teve misericórdia e compaixão da vida deles e nenhuma outra pessoa, nem ninguém pôde fazer nada além do Senhor. E isso me lembra agora o livro de Esther. Aquilo, não sei se você já leu esse livro de Esther, se você ainda não leu, te convido a fazer isso. Né? Tira um tempinho, são poucos capítulos, não lembro se 4 ou 5, são poucos capítulos, é rápido de ler, porque é uma história muito envolvente ali, que aconteceu na cidade de Suzano, que era essas regiões do lado
próximos ali da Babilônia, dessa região de domínio, onde eles estavam nesse tempo que aconteceu o livro de Esther, eles já estavam no finalzinho do cativeiro, eles não tinham voltado ainda para Jerusalém, mas as coisas já estavam acontecendo, Deus já estava movendo as coisas para que eles voltassem ali. E a história diz que dentre todas as moças, o rei lá se encrencou com a mulher dele, né, a rainha Vasti, e ele mandou ela embora, né? Ele estava embriagado e fez uma coisa errada lá. Depois ele até se arrependeu, mas já tinha dado a palavra e o rei não podia voltar atrás no decreto. E ali ele falou, determinou lá entre todos os vilarejos que estavam em volta que ele ia escolher uma nova esposa. E dentre todas as moças que entraram ali, eram cerca de 1000 moças virgens que foram se apresentar diante do rei. Ele ia escolher uma delas, né? E ele escolheu a Esther, né? Radassa, o nome dela verdadeiro. Ela escondeu a origem dela judia e ela entrou ali e o rei se encantou por ela, né? Ela teve o favor de Deus ali em todos os momentos da preparação, de tudo, e ela se tornou rainha. E aí, em um determinado momento, uma das pessoas ali que tinha uma inveja muito grande do povo judeu, porque o povo judeu ele tinha essa cultura já de não se dobrar diante de outros deuses, não se curvar diante de outros deuses, senão do Deus verdadeiro. Então era o zelo, o amor de Deus no coração deles, né? E isso tinha crescido muito durante esse tempo de exílio que eles tinham passado, porque eles só tinham a Deus para se apegar. Eles só tinham a Deus. Às vezes a gente busca a Deus só quando Ele é a única, busca melhor, né? Com mais afinco, com mais intensidade, quando Ele é a única coisa que a gente tem. E eles fizeram isso. E aí ali dos comandantes lá do rei que tinha inveja, tinha raiva do povo mesmo, porque quando ele passava ele queria aclamação para ele, e o povo, as outras pessoas se curvavam diante daquelas autoridades e o povo judeu não, permanecia de pé, né? E aí ele fez o rei assinar um decreto meio por baixo dos panos, sem o rei saber exatamente o que estava assinando, determinando a morte de todos os judeus. E isso ia se cumprir, né? Se não fosse a intervenção de Deus, o povo todo orou e jejuou e a rainha se apresentou diante do rei, porque, né, ele tinha várias companheiras ali, né? Concubinas, sei lá como a gente pode chamar isso, além da rainha. Então, cada mulher que entrava na presença dele tinha que ser só mediante convite dele, né? Senão era a pena de morte. E ela arriscou ali a própria vida para se apresentar diante do rei e interceder pelo povo. E assim foi feito um decreto. E eu não vou contar o resto do livro, não. Porque é algo extraordinário que Deus fez ali no meio do povo, operando a justiça dele contra os inimigos de Israel. E o povo foi liberto, né? Foi salvo mais uma vez. Então, quanta perseguição houve desde o início da história contra o povo judeu, contra o povo de Israel, porque eles eram imponentes, eles tinham um favor de Deus que os outros povos não entendiam, que Deus era aquele que ninguém via e que fazia grandes coisas e defendia o povo, e todas as batalhas eles ganhavam. O povo de Israel era temido pelas nações, né? Porque eles sabiam que se eles entrassem numa batalha, eles iam ganhar, porque Deus era com eles. Então isso tudo vê assim, Deus falando assim: eu que sou o consolo de vocês, eu que livro vocês de todas essas coisas. Dentro mesmo do exílio, Deus operou tantos milagres ali, através da vida de Daniel, da vida dos amigos dele, livrando eles da fornalha. Então Deus mostrou a grandeza dele no meio daquele povo. E a Bíblia conta que quando eles voltaram para Jerusalém, muitos reis, príncipes, nobreza que foram exilados ali junto com eles, porque eles pegaram tudo, como falei, né? A gente já comentou em outras vezes, eles escolheram aquele que era o melhor do povo, aqueles que tinham instruções, aqueles que tinham sabedoria, ciência, e esses iam servir na corte do rei, como Daniel e os amigos deles foram escolhidos por conta disso, e o resto do povo era serviçal ali. Então, de todos,
tinha nobreza no meio dos exilados ali. E eles, quando o povo de Israel voltou para Jerusalém, muitos desses estrangeiros voltaram junto, falando assim: não, eu quero servir o Deus de vocês, eu quero fazer parte disso tudo que Deus está fazendo na vida de vocês. E assim eles foram e fizeram, né? Então, quando Deus falou aqui por meio do profeta Isaías, né? Ele falou aqui: trarão para ti, ou vai falar ainda, acho que é no 61, que Deus fala: e trarão para ti as riquezas das nações juntamente com os seus reis. Aqueles que eram reis em outras nações vieram servir o povo de Israel para poder estar perto desse Deus, né? Que lindo! O amor de Deus se estendendo para as nações, como a palavra dele já tinha falado por meio lá para Abraão, né? Que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Então ali no 20, continuando, né? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como o antílope na rede, estão cheios de ira do Senhor e da repreensão de Deus. Eles falando aqui da descendência deles mesmos que se revoltaram para Deus, contra Deus, diante da dificuldade, porque aqueles que deram ouvidos para os profetas, como Isaías e Jeremias, estavam ali no meio do povo, falando para eles de todas essas coisas que iam acontecer e dizendo assim: ó, vocês vão passar por dificuldade, mas Deus é com vocês, não desanimem no meio do caminho, e Deus vai resgatar vocês de novo, vai trazer vocês de volta para a terra. Então isso aí vai passar. Vai passar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus falando ali para Neemias, quando eles estabeleceram, Esdras, aqueles dois ali, eles estavam meio juntos, estabeleceu de novo ali o culto a Deus dentro do meio do povo, quando eles saíram e voltaram para casa de novo, né, depois do exílio. E Deus e o templo não tinha toda aquela glória, aquela presença de Deus, como foi na inauguração do templo de Salomão. Eles reinauguraram o templo, eles refizeram as paredes da cidade, refizeram o templo de novo, e daí eles fizeram o primeiro culto a Deus ali, e eles não sentiram a presença de Deus como era lá atrás, né? Mas Deus falou assim: a glória dessa segunda casa, do segundo templo, vai ser muito maior do que o da primeira. E ele falando não só daquele templo físico que eles tinham reconstruído, Deus falando do templo que ele ia fazer em nós, onde o Espírito Santo, onde a presença dele ia habitar dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Paulo fala isso, que os nossos corpos são templos do Espírito Santo. É Deus conosco, Emanuel, como o profeta narrou lá no capítulo 7. Aqui de Isaías que a gente leu. Então, Deus passou a habitar nesse templo, não em templo construído pelas mãos de homens, como foi lá atrás, quando a palavra fala em igreja, né, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós pessoas, nós igreja somos nós, não é a instituição, não são as paredes, somos nós. Então o que importa não são as paredes, o que importa não são as placas, o que importa são as pessoas que estão ali dentro, que verdadeiramente são chamados pelo nome do Senhor. Jesus disse: aqueles que são minhas ovelhas, esses ouvem a minha voz. Então é isso que a gente tem que se preocupar, com o nosso caráter diante de Deus, não com aquilo que as pessoas veem, não com reputações, né? Com aquilo que as pessoas veem e falam. Então, ser cristão é muito mais do que seguir uma doutrina. Ser cristão é seguir a Cristo, verdadeiramente seguir a Cristo, como eram os discípulos. Eles seguiram a Cristo até a morte. A maioria deles, a grande maioria deles, se não todos, tiveram mortes trágicas, né? Paulo foi decapitado, Pedro foi pendurado, né, numa cruz de cabeça para baixo, porque ele falou assim: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E penduraram ele de cabeça para baixo na cruz, né? Crucificaram ele de cabeça para baixo. Então, eles seguiram Jesus até a morte, eles não negaram o nome de Jesus, eles seguiram firme até a morte. E isso é ser cristão, né? Não é defender uma placa de igreja, mas defender a doutrina de Cristo, fazer aquilo que é certo, seguir os passos do Mestre, né? É andar nos passos que Jesus andou.
é fazer aquilo que é reto, aquilo que ele ensinou até o fim, cumprir a carreira, como Paulo falou, né? Eu cumpri a minha carreira, eu guardei a minha fé, que a gente possa cumprir a nossa carreira aqui, tudo aquilo que Deus nos criou para ser, que a gente possa ser na plenitude de Deus, e Ele nos dá graça para isso, não depende de nós, né? Quanto mais a gente se dispõe na presença do Senhor, mais Ele cresce em nós, mais Ele se revela a nós as coisas grandes e ocultas que a gente ainda não conhece, como Ele falou lá em Deuteronômio, né, para Moisés e para o povo, que clama a mim, né, busque a mim e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem, que vocês ainda não conhecem. Então, Deus, ele quer se revelar para nós, Ele quer se revelar, mas a gente precisa deixar Ele fazer parte do nosso dia, da nossa vida. A gente precisa se colocar na presença dEle e buscar Ele de todo o nosso coração, né? Ele anseia por essa comunhão conosco, porque Deus nos criou para isso. Deus criou Adão e Eva para terem comunhão com Ele. O homem escolheu o pecado. E ali no jardim mesmo ele traçou um plano de redenção para libertar o homem daquele pecado, para que a gente pudesse de novo ter comunhão com ele, né? Quando Jesus expirou lá na cruz e o véu do templo se rasgou de cima a baixo, Deus estava falando, agora não tem mais separação, agora não precisa mais ser sacerdote para entrar na minha presença, não precisa mais ser profeta para ouvir a minha voz, eu falarei com vocês, né? Face a face, frente a frente, né? Não face a face, literalmente, porque ninguém viu a face de Deus e sobreviveu, né? A gente não suporta tamanha glória da presença de Deus, porque onde tem a presença de Deus, exige-se santidade absoluta, né? Jesus lá nas bem-aventuranças, ele falou, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, não é todos que vão conseguir ver, né? É os puros de coração. Então, a gente tem que buscar essa santidade de Deus, buscar aquilo que Deus é, né? Deus é santo, santo, santo. Buscar estar parecido com Ele dia após dia. Esse é o nosso trajeto aqui na Terra. A gente ser conhecido por Deus, né? Ser reconhecido por Deus. E a gente manifestar a grandeza dele por onde a gente passar. Que ele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Então, vou ler mais continuar. Acho que dá pra gente terminar esse capítulo 51. Vamos ver aqui, né? Então, no 21. Pelo que agora ouve isso, tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteia a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira. Jamais dele beberás. Polueis nas mãos do que te atormentaram, que disseram à tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão, como rua para os transeuntes. Né? Então ele falou assim, aqueles que te humilharam, aquele que ele colocou ali, colocais as tuas costas como rua, né? Aqueles que pisaram em cima de você, esses vão estar na minha mão. E esse cálice da minha ira, essa dificuldade extrema que vocês passaram, vocês não vão passar mais, né? E a palavra fala, ele está dizendo aqui, a palavra de Isaías, não só para o povo de Israel, naquele momento que eles estavam vivendo, que eles ainda iam viver, que aqui ainda era um pré-exílio, né? Eles não tinham nem ido lá para a Babilônia, onde eles ficaram 74 anos lá dentro, sendo escravo dos povos. E Deus trouxe eles de volta para Jerusalém, quebrantados, com o coração renovado, com a cabeça, né, baixa, né? Mas Deus foi edificando toda aquela glória deles de novo, restaurando o povo de novo, para que eles andassem no caminho que Deus tinha colocado para eles. Não porque Deus é vaidoso, né? Eu quero que você ande por aqui. Porque Ele sabe que se a gente seguir por aquele caminho, a gente vai ser grandemente abençoado. Porque não tem como a gente colher frutos bons fazendo aquilo que é mal. Não tem como a gente andar do nosso jeito e querer que Deus abençoe, né? Deus não vai deixar de ser Deus
para abençoar a gente tem que andar debaixo da sombra dele, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa, esse pode dizer do Senhor, tu és o meu refúgio, o meu... agora me fugiu até a palavra que usa lá no Salmo 91, né? O Deus em quem confio. Então, aquele que está debaixo da autoridade de Deus, que descansa na sombra do Altíssimo, esse pode dizer do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, né? O Deus em quem eu confio. A gente precisa primeiro estar submetido na autoridade de Deus, para depois a gente dizer que Ele é o nosso Senhor, Ele é tudo aquilo que a gente precisa, né? Eu sou o que sou, Deus falou lá para Moisés. Diga ao povo que eu sou. Como é que eu vou chamar você? Você está falando comigo aqui nessa sarça ardente, né? Nessa árvorezinha aí pegando fogo que não queima. Como que eu vou chamar você? E Deus falou assim, diga ao povo que eu sou, né? Tem algumas traduções que falam que eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Quando Deus está falando assim, eu sou na plenitude de tudo aquilo que eu sou, simplesmente eu sou, né? Eu sou o que você precisar que eu seja, eu sou o todo, né? O todo-poderoso. Tudo que você precisa está aqui, em mim, está em mim. Tudo que você precisa está em Deus. Amém? É isso, né? Terminamos aqui o capítulo 51 de Isaías, e que Deus te abençoe, que grandemente com essa palavra, que Ele abra aí o teu entendimento para você entender muito além daquilo que foi falado aqui, porque é assim que o Espírito Santo faz. Ele fala diferentemente aos nossos corações, naquilo que a gente precisa. É a palavra revelada, né? O rema, né? O grafos é aqui, a grafia, a escrita, o logos é a palavra falada, e o rema é a palavra revelada. É assim que classifica a palavra do Senhor, e Ele fala ao teu coração aí. Então, pare esses minutinhos aí e ore com Deus, fale com Ele, coloque diante diante dele as suas aflições, as suas dificuldades, aquilo que você precisa para o dia de hoje, e principalmente pare para ouvi-lo. Pare para ouvi-lo. Aquieta teu coração, né? A palavra diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Amém? Eu tô baixando essas lives toda manhã e tô colocando lá no canal que eu criei lá. É Nossa Natureza, o nome do canal. Ontem a pessoa que estava aqui, né, assistindo, falou que era para eu colocar o link desse canal, porque ela não conseguiu achar, porque o canal é novinho, não tem quase ninguém lá ainda. E daí você não consegue nem achar no busca às vezes. Então eu vou colocar o link de novo aqui, se você quiser depois assistir essa mensagem ou as anteriores, ou indicar para alguém, né? Vai estar lá disponível agora. Aí quando eu vou editar esses vídeos, eu fico olhando esse quadrinho aqui atrás, e falo assim, mas esse quadro tá torto, mas ele não tá torto, né? Então é o meu celular que eu coloco torto aqui, né? Mas não tem problema, né? Se você não tem toque, você não vai se preocupar com isso. E se você tem, você vai orar para Deus tirar esse negócio, tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe você grandemente, né? A sua quinta-feira. E amanhã a gente se encontra aqui de novo às 6h16, se Deus quiser. Até mais.